Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre romance na aula de literatura. Quando eu digo romance, vocês devem imaginar algo mais ou menos assim, né? No love, no glory, no hero in her sky. Mas não tem que ser sempre assim, ok? Romance é muito mais do que uma história romântica. Ou seja, do mesmo jeito que nós temos filmes de vários estilos, de vários tipos, nós também temos romances de vários tipos, de vários estilos. Né? Nós temos romances que são policiais, de aventura, psicológicos, góticos, né? Então tem uma gama enorme aí para ser explorada e para ser lido. O que o romance tem de especial? Quais são as características que vão determinar, isso é um romance, já que pode tratar de temas muito variados, né? O romance, ele é uma narrativa fictícia. E ele geralmente vai ter os elementos como tempo, né? Ele vai ocorrer em um certo momento, em um certo espaço, ou seja, em um certo lugar. Vai ter um narrador, que tanto pode ser personagem ou não, vai ter personagens mesmo dessa história, e essa história vai se caracterizar por um enredo com uma sequência de eventos, certo? Então, se você tem aí essas características numa história, num livro, vai ser um romance, certo? E aí, nós temos também, aqui tem vários outros romances também, estrangeiros, aqui brasileiros também, né, e alguns clássicos. E nós temos também o romance fantástico. O romance fantástico ele vai ter elementos fantasiosos ou sobrenaturais que são tratados durante a história com a maior naturalidade, como se fosse parte do cotidiano mesmo da história ou das personagens. Elas podem até se surpreender com isso, mas elas não acham que seja algo impossível de acontecer, certo? Esses acontecimentos sobrenaturais, etc. E eu tô falando do romance fantástico por quê? Porque eu vou falar um pouquinho da Varanda de Frangipane, tá? Que a gente vai trabalhar um pouquinho nas próximas aulas. Esse livro, ele é do escritor Mia Couto e ele se passa onde? Na Fortaleza de São Nicolau. E ele se passa quando? Pós-independência e pós-guerra civil de Moçambique, certo? A Fortaleza de São Nicolau em Moçambique. E aí, o narrador da história, bom, tem vários narradores, mas o narrador principal da história é o ex-carpinteiro Hermelindo Mucanga. E ele, na verdade, está morto, certo? E quem está narrando é o Chipoco dele. Chipoco é o nome dado para uma espécie de fantasma, ou seja, aquela alma do morto que fica rondando por aí. Como esse ex-carpinteiro que trabalhava, né, lá na reconstrução da Fortaleza de São Nicolau, quando ele morreu, ele não foi enterrado da forma correta, segundo as tradições dele, né, segundo o que a cultura dele exigia. E por isso ele ficou rondando, né, meio sem rumo, e não foi para o mundo dos mortos, certo? E ele é que narra, ele tem como companhia só um personagem mítico, o Pangolim, né? E aí no livro vão aparecer vários outros personagens. O Isidine Naita, que é um inspetor de polícia, a enfermeira do asilo. Nessa fortaleza, que era uma antiga prisão, quando veio a independência, eles transformaram ela em um asilo,
para idosos, né? E aí, nesse asilo, tinha o diretor, São Vasto Excelêncio, a enfermeira Marta Gimo, a mulher do diretor Ernestina e os idosos, Navaia, Nhanhoso, Nãozinha e Domingos Mourão. O que acontece? Quando a história começa a ser contada, tinha uma semana que o diretor tinha sido assassinado. E as pessoas foram desenterrar o Ermelindo, né, esse carpinteiro, para transformá-lo em herói nacional. E ele não queria ser herói nacional. E a saída que o Pangolim, que é um personagem mítico, deu para ele é: você ocupa o corpo de um vivo, e quando você remorrer, ou seja, morrer de novo, né, aí você tá livre de ficar rondando por aqui. E é isso que ele tenta fazer, certo? Eu não vou contar mais, porque senão estraga a surpresa da leitura do romance, mas é isso que vai ser feito. Esse Chipoco Ermelindo vai ficar no corpo do inspetor de polícia e a história vai ser contada e vamos tentar descobrir quem é o assassino ou assassina do diretor, certo? Até mais, pessoal.